Boa tarde, sou o professor Esteban. Estamos aqui reunidos numa terça-feira desde janeiro do ano gregoriano 2023, né? Dando início a mais um evento, né? Que já estamos, né, ganhando experiência em realizar eventos de forma virtual, né? E, de certa maneira, esse evento de hoje é continuação do outro evento do ano passado, que a gente teve mais agosto, outubro, novembro, né? Início por aí, início de dezembro terminou, que foi os 6 Crônicas Exemplares 6, né? Dedicado às crônicas de José Aldemir, né? E agora, esse evento, né? Também é um encontro, né? Eu chamei de encontro. É um encontro onde vamos, a ideia é que todos participem, né? E claro, vamos apresentar cada semana uma crônica do José Aldemir, né? E quem vai apresentar agora são alunos, né? As três primeiras semanas será com Lucas, né? Que está aqui ligado, daqui a pouquinho vai apresentar. O Lucas é me orientando Pibique, né? E que está trabalhando as crônicas de José Aldemir. Também trabalha comigo no Pibex, né? Desde 2020, né? Que é ele que é o principal responsável pela edição dos vídeos. Não é o único, mas é o principal, repito, desde 2020, né? E também, e depois vamos ter outros 3 encontros, né? 31 de janeiro e 2 semanas de fevereiro, com as crônicas que aí quem vai apresentar é a Claudiane, né? Que está aqui presente também, que devem conhecer, e que ela também é minha orientanda de iniciação científica e está trabalhando crônica de José Aldemir. São 2 projetos de pesquisa de crônicas, né? O da Claudiane, que foi o livro que utilizamos lá no evento do ano passado, né? É desse evento de Crônicas de Manaus, né? A Claudiane vai trabalhar 3 crônicas daí. E o segundo livro de crônicas do José Aldemir é Crônicas da Minha Cidade, é um jogo de palavras aí entre cidade e idade, né? Que é onde estão as 3 crônicas que o Lucas vai apresentar, né? Então a proposta dos 2 projetos é mais ou menos parecida, né? Mas com obras diferentes, né? E claro, e aí cada um vai trabalhar dentro da sua proposta o detalhe, né? Porque a gente o livro tem dezenas de crônicas e aí cada pesquisador escolhe quais são as crônicas que vai pesquisar, né? Que vai estudar e por quê, né? Tem um porquê e qual é o ponto de vista que vai fazer para analisar essas crônicas. Claro que desde um ponto de vista literário, né? A base é literária, né? E esse evento é organizado em um grupo, eu que sou o professor responsável, né? E tem os meus orientados de Pibique, que também está aqui presente, a Jordana e a Silvana, né? Mas elas estão trabalhando outro tema, né? Eu tenho um grupo de extensão que vocês conhecem, o Aglaia Literária, que tem um canal no YouTube, né? E tem também o grupo de pesquisa, né? Do qual eu e meus orientandos, né? Participa. A Manuela, que está aqui também acompanhando e ajudando, também participa do grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa Crônicas Brasileiras, né? Que é a área que a gente trabalha também, né? Bem, então sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos começando e já tinha informalmente conversado, falo de novo que a proposta é que dessa vez
os eventos sejam os alunos que estão pesquisando as crônicas apresentem, e que outros colegas, né, e outras pessoas que se juntem a nós, né, nesses encontros, participem também, se manifestem, né, sobre as crônicas que estamos trabalhando, de preferência com bases literárias, ou também, às vezes, curiosidades, que é interessante nesse caso dessa crônica de Manaus, né, que curiosidade da cidade. Quem acompanhou o evento do ano passado viu que várias vezes aconteceu isso, de falar curiosidades sobre o dia a dia da cidade de Manaus, que estão relacionadas com o que está sendo falado, está escrito aí na crônica, né? Aproveito para dizer que, claro, quando a gente vai estudar crônica, a crônica vem da palavra grega, cronos, significa o tempo, sim, mas as crônicas, existe a crônica na Bíblia, né, e outros registros bem antigos que falam de crônica, mas é um outro tipo de relato, né, não é o que a gente trabalha aqui. A gente aqui no Brasil, né, trabalhando em língua portuguesa, vocês sabem que a certidão de nascimento do Brasil, né, é uma crônica, né? É uma carta que é uma crônica, né? E nesse tempo, né, alguns séculos atrás, quando chegaram os portugueses aqui, né, a ideia de crônica também era relatar numa sequência cronológica, né, por exemplo, crônica, ou seja, de tempo, os fatos, o que estava acontecendo, né, narrar aquilo, né. No caso do descobrimento do Brasil, como também existem as crônicas do descobrimento também dos espanhóis, né, que também escreviam crônica do descobrimento, né, vão narrando esse novo mundo que eles descobriram. Bom, essa é mais também, hoje em dia, está mais como uma crônica histórica, né. Quando chega já no final do século XVIII, né, já com a imprensa, já com o jornal sendo, né, editado, né, e circulando nas grandes capitais, né, isso na Europa, né, não sei a frequência como funcionava o jornal aqui no século XVIII, né, mas na Europa, nas principais capitais já existia, e segundo pesquisa que a gente fez, a primeira crônica foi publicada em Paris, num jornal de Paris, em 1799, né? Não demorou muito, né? Claro, 1799 já o século XIX estava aí, né? E aí no século XIX se difundiu, né, na Europa, né? E chegou aqui em América, né? Chegou ao Brasil, chegou na Argentina, no Chile, Venezuela, tem vários países que têm um histórico das crônicas. Aqui no Brasil tivemos, na segunda metade do século XIX, o grande Machado de Assis, José de Alencar, né, que escreviam crônicas, e com a virada do ano, do século, né, em 2020, já se popularizou. Na época, aqui no Brasil, a capital era o Rio de Janeiro, então os cronistas, a maioria, né, são do Rio de Janeiro, e escrevem sobre o Rio de Janeiro. Essas são as crônicas, né, que a gente está trabalhando. Esse é o início das crônicas que a gente chama de crônicas urbanas, porque são escritas na cidade, sobre a cidade, né, o dia a dia da cidade. O que acontece, no caso aqui das crônicas carioca, né, o que acontecia, né, no final do século XIX, início do século XX, né, XIX, o Machado, as crônicas dele estão todas disponíveis, toda a obra do Machado está disponível na internet, né? Você tem acesso a elas. E fala isso, né? Então são crônicas que vão falando do dia a dia da cidade, né? Coisa que são comum, que está acontecendo na cidade, e o cronista, esse novo cronista, né, cronista urbano, né, fala, né, sobre uma coisa que, na verdade, todo mundo sabe do que está falando, né? Então não está falando nenhuma novidade. E para quem não é da cidade, vai ficar meio difícil se não conhece, porque vai falar da rua, das praças,
né, do clube, no caso de Manaus, né, do barco, do rio, tá? Você vai ver hoje, na crônica de hoje, né, são particularidades que entende melhor, né, quem conhece. E são tem um destinatário. Então, o cronista sabe para quem está escrevendo. Não necessariamente conhece pessoalmente o seu leitor, mas sabe que tipo de leitor ele é. Em geral, é pessoa que mora na cidade, ou são da cidade, ou mora na cidade, então vai apresentar esse dia a dia, esse cotidiano da cidade, só que de uma forma literária. Né? Então, por isso que existe a gente trabalha aqui com crônicas literárias, né? Porque falam de literatura, né? E são escritas por pessoas que trabalham em literatura, ou seja, o Machado da Silva, sem dúvida, né? E dentro das crônicas literárias está também, podemos chamar de crônicas urbanas, né? Porque trabalha a questão urbana, né, da cidade. Bem, depois, aqui, com relação aqui a que a gente está em Manaus, né, na Amazônia, principalmente, em Manaus, também existiu, tem registro de crônicas, né, aqui na cidade de Manaus, já no século XX, né, não só no rádio, desculpa, não só no jornal, né, que inicialmente nasce no jornal, mas não fica só no jornal, também no rádio, né, e hoje em dia, já há algum tempo, que também as crônicas aparecem na internet, né, então tem cronistas aqui, né, amazonenses, né, que publicam, tem seu próprio canal, né, em internet, que semanalmente publica crônicas, né, e tem um Bessa, por exemplo, né, e ainda tem algumas que são, continuam em jornal, mas o próprio jornal tem a sua página na internet, e às vezes o próprio autor também publica na sua página, né. Um dos critérios que a gente utiliza para os estudos das crônicas urbanas literárias é que seja publicado em livro. Por quê? Porque quando já está publicado em livro, já passa por um crivo, né, mais rigoroso, né, da apresentação da crônica, né? Passa por uma revisão mais criteriosa, o autor sempre, geralmente, reescreve as crônicas, né? Isso se passa tanto em José Aldemir, tem hoje José Aldemir que a gente trabalha, mas temos outros cronistas, né? O Milton Atum, por exemplo, né? O Milton Atum tem um livro de crônica dele, apesar que ele regularmente, né? Eu não sei atualmente se está ainda, era a última quarta-feira do mês, publicava em São Paulo, mas tem um livro de crônica, né? Quando publicou o livro, reescreveu ou escreveu especificamente para o livro de crônica, né? Mas, sem dúvida, esses cronistas, como assim, o Tenório Teles, que é mais poeta, né? Então, seus livros de crônicas a gente lê, parece mais poesia, né? Cada cronista tem suas características, mas, na área de literatura, né? Ou é mais poético, no caso, por exemplo, do Tenório Teles, né? Ou no caso do Milton Atum, que é ficcional, que trabalha com uma memória, né? Porque a crônica é o dia a dia, mas o Milton Atum trabalha com a memória, né? Então, mas é uma memória inventada, né? Ou seja, a partir de uma memória que, claro, ele deve ter, também inventa, porque é literatura, é ficção, né? Então, tem uma narração. E vocês podem perceber que há algumas crônicas do Milton Atum, que foram publicadas no seu livro, que estão relacionadas com contos do próprio autor, ou então, às vezes, personagem que aparece na crônica, aparece também numa dos seus romances, né? Tem esse jogo, e claro, porque são do mesmo autor, né? E são literárias. No caso do José Aldemir, apesar de que nunca ele se reconheceu como um cronista literário, né? Eu falava com ele que sim,
mas ele não se reconhecia como um cronista literário, só como um cronista, né, urbano, assim, né, mas não literário. Mas a gente percebe nas crônicas dele que a literatura está sempre presente, né? No caso da crônica de hoje, você vai ver, tem um poema lá, não é dele, né, mas ele está trazendo esse poema, ele está dialogando, né, com esse poema. E se a gente vai ler, quem já leu ou acompanhou algumas ou todas as crônicas publicadas de José Aldemir, verifica que é uma constante, né? Ele sempre faz referências a algum autor literário ou algumas obras, né? Às vezes é implícito, né? Não fala diretamente, mas quem conhece de literatura sabe que está se referindo a uma determinada obra, a um determinado autor literário, né? E há outro caso também em que reescreve, você estuda de algum tempo a reescritura em literatura, né? É que pegar uma obra, né, e reescrevê-la anos depois, décadas depois, reescreve, outro autor reescreve essa história, que, claro, muda, né? É outra história. Mas com crônicas também acontece isso. Então, o José Aldemir também tem crônicas que dialogam com outras crônicas ou que parecem ser reescrituras, à sua maneira, né, de outras crônicas de 80 anos atrás, né, essas crônicas clássicas do Rio de Janeiro, da década de 20, por exemplo, a gente também encontra isso, né? Se você forem procurar a definição de crônica, você vai ver que tudo que eu falei das crônicas aqui de Manaus estão dentro das características da crônica literária, né? No que se chama de crônica literária, né? Agora, as características, se você for procurar, tem várias características. Não? Uma crônica não tem todas essas características, assim como nem sequer um autor tem todas essas características, né? Por exemplo, existe a crônica humorística, onde, claro, o humor está muito presente ali, né? A ironia, né? Então, eu lembro de uma das palestras do ano passado, a professora Dariana falou, não, eu não encontrei nesta crônica esse lado humorístico. Não, nessa crônica não tinha. Em outra, sim. Mas não é uma característica do José Aldemir, né? Escrever crônicas humorísticas, mas que nas crônicas literárias há alguns autores que vão por esse caminho, né? E, claro, para citar de novo o Milton Atum, né, que talvez seja o mais conhecido aqui, né? Há outros autores, né? Não me desculpe, os outros cronistas, eu não vou ir falando outros nomes, porque não vou conseguir falar todos, né? Mas há outros cronistas aqui também, quem acompanha a crônica, quem estuda a crônica sabe que tem, né? Estou dando o exemplo do Milton Atum, que talvez seja o autor, né, amazonense vivo, né, que um dos que mais tem conhecido, né, aqui no Brasil, né? E que, claro, trabalha com crônica. Bom, isso é só para, em termos de introdução, né? Então, a crônica de hoje vai ser trabalhada inicialmente pelo José Lucas, né? Mas, antes disso, a Claudiane, né? Claudiane Lopes vai ler para a gente a crônica, né? A crônica é Veracidade do Rio. Eu enviei para todos os que estão inscritos, enviei por e-mail, né? Ou a gente enviou por e-mail, né? Vai em nome do evento, né? O PDF da crônica que vocês podem seguir, né? Essa crônica. Temos autorização dos direitos, né? Para poder difundir essa crônica que a gente vai trabalhando especificamente em cada evento, né? Então, toda semana você vai receber e-mail, né, a partir de agora com mais antecedência para lerem a crônica, e também vai ir o link, no final está o link, porque todas as crônicas que estamos começando a trabalhar a partir de hoje, né, estão gravadas por nosso projeto de extensão, né, no canal Aglaia Literária. Todas as leituras estão gravadas e aparecem com imagem,
né? Então, você pode acompanhar tanto o texto quanto o áudio, né? O áudio é uma maneira também de dar, de estender, né? De ser inclusivo, né? Porque nem todo mundo pode ler. Mas para quem pode ler, a gente manda o texto e, na medida possível, porque às vezes não dá, é limitado, na descrição do vídeo, a gente coloca, hoje, por exemplo, já está a crônica escrita na descrição do vídeo que foi gravado em 2021, mas a gente consegue inserir na descrição a crônica, então também está disponível ali. Bom, então vamos começar mesmo a programação de hoje iniciando com a leitura da crônica, né? E quem vai ler é a Claudiane. Claudiane, está com a palavra. Tá certo, professor. Eu